tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Cíntia e hoje a nossa aula vai ser sobre funções. Você que é meu aluno, que não deu para assistir a aula no Zoom, que não deu para acompanhar por conta de que o aplicativo hoje deu problema, no caso para mim acessar, tá? Assiste essa aula, você vai entender o conceito para você fazer aquela prova amarela do governo, que é aquela AP, certo? E você que está estudando para o Enem, para vestibular, para qualquer outra prova, concursos até, essa aula também é para você. Seguinte, funções de primeiro grau. Eu acho que você que não curte matemática pode estar se perguntando assim, eu estou aprendendo isso para quê? Serve para quê? Eu vou usar quando, na onde na minha vida? Eu acho que muitos alunos já fizeram esse questionamento, tá? Muito bem, aonde que a gente aplica a função? Tudo que envolve desenho, tudo que envolve uma imagem está ligado inteiramente a uma função. Tá? Pode ser de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau ou, enfim, vários, né? Vários graus diferentes. Pode ser 2, 3, 4 funções, enfim. Mas eu quero que você entenda que a função ela está inteiramente ligada a desenhos. Perfeito? A função de primeiro grau, ela é uma reta, ela é um desenho reto, tá? É o começo do começo da história. Muito bem? Então, a função de primeiro grau vai trabalhar com tudo que é um traço, tá? Então, tudo que é uma reta, né? Tudo que é uma reta, ela vai estar trabalhando nesse assunto. Muito bem, perfeito. Bom, quais são os conceitos de uma função de primeiro grau? Vamos lá, vamos falar do conceito? O conceito é o seguinte, a função de primeiro grau, ela precisa ter, para ser uma função de primeiro grau, ela precisa ter duas coisas muito importantes, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vamos lá. São essas duas coisas aqui, ó, coeficiente angular e coeficiente linear. Coeficiente angular é sempre o número que está acompanhando a letra. No caso ali, a gente representou esse número com a letra A. Por que que a gente representou o número com a letra? Porque esse A pode ser qualquer número, qualquer coisa, entendeu? Qualquer número. Então aqui a gente sabe que ele sempre vai ser o coeficiente angular. E o Bzinho ali sempre vai ser o coeficiente linear. Muito bem, por que desses nomes? Angular, linear, por quê? Né? Por que tem essa diferença? Por que tem que diferenciar os dois? Vamos entender isso em um gráfico. Vou fazer um gráfico qualquer aqui, tá? Como eu falei para vocês, a função de primeiro grau ela trabalha com retas. Então, eu vou fazer um gráfico aqui simples. Vamos lá, aqui o coeficiente y, né? E aqui está a nossa função, tá? Olha lá, eu tenho em um plano cartesiano, eu tenho aqui uma reta desenhada. Olha lá, uma reta. O coeficiente angular da função, ele vai determinar a inclinação da reta. Então, perfeito, ó. Aqui nós temos o que o coeficiente angular nos informa. Ele informa para a gente a inclinação da reta. Bom, aí, gente, tô colocando aqui só para vocês copiarem, porque isso aqui é um conteúdo bem resumido do bimestre de vocês e até mesmo de função, viu, gente? Você que está estudando para o Enem, para vestibular, tá bem resumido. O conteúdo em si é bem mais extenso, tá? Beleza. Ele trabalha com a inclinação. Então, o número que estiver aqui, positivo, negativo, enfim, ele vai determinar se ela está inclinada mais para cima, mais para baixo, ou abaixo, ou para cá, né? Se ela é uma reta sem cruzar o eixo X, ele que vai falar pra gente como que está a reta. Aquele traço, como que está a inclinação dele, tá?
Então, vamos ver diferentes traçados. Vamos ver como que esse A influencia nessa reta. Vamos entender? Vamos lá. Quando o meu A é positivo, vamos lá. Vou colocar aqui, desse lado aqui, ó. Vou dividir a lousa, porque a lousa não é tão grande. Quando na minha função o meu A é positivo, quando ele é positivo, o meu gráfico vai ser uma crescente, ok? Ele vai estar crescendo, veja só, ok? Depois a gente vai entender por que disso, mas por enquanto, vamos falar que é regra, tá? Depois da aplicação vocês vão entender por quê. Muito bem. Quando o meu A é negativo, ele é decrescente. Então, aqui, ó, é crescente, é uma reta crescente. E quando o meu A é negativo, ele vai ser uma reta decrescente. Vou colocar aqui o X e o Y. E olha lá, vai ser uma reta decrescente, tá? Então, vocês podem observar, né? Crescente é esta inclinação aqui, para lá, e decrescente esta outra aqui. Eu coloquei a setinha na ponta da reta, para vocês verem, né? Tipo, crescendo, ó, e decrescendo, caindo, né? Ter essa ideia. Mas essa seta não existe, tá? Não existe. O que determina se é crescente ou decrescente é a inclinação. Então, aqui é crescente e essa outra inclinação decrescente. Perfeito. O que informa para nós, novamente, o que é crescente e decrescente? Os sinais, né? Se o A é positivo, ela é crescente. Se o A é negativo, ela é decrescente. E se o A for igual a zero, ela é constante. Como assim, professora? Vamos entender. Olha lá. Um A igual a zero, vamos entender. Olha lá, com A igual a zero, ela é... Deixa eu abaixar a câmera aqui para vocês verem. Com A igual a zero, ela é constante. Aqui é o Y, tá? Deixa eu fazer melhor para vocês entenderem aqui. Ficou bem apertadinho, né? Bem pequenininho. Isso. Certo? Então, a gente tem essas três informações. Quando A é positivo, é uma função crescente. Quando A é negativo, é uma função decrescente. E quando A é zero, ou seja, não existe A nessa função, é uma função constante. Beleza? Beleza. Vamos agora entender a aplicação disso. Vamos mostrar. Você vai entender por que quando A é positivo é crescente, quando é negativo é decrescente, e quando é zero é constante. Vamos provar. Vamos entender isso daí. Vamos ver essa aplicação aqui. Eu coloquei uma função qualquer, tá? Mas o que é importante nessa função? O meu A, ele é positivo. Ó, eu tenho A positivo. É mais 3, certo? Então, vamos ver como que ela funciona, né? Ô, professor, eu quero pôr no gráfico essa função. Como que eu faço? Como que eu represento ela no gráfico? Ó, sem malícia é com pôr no gráfico, hein? É colocar no gráfico, hein? Tô de olho, hein? Ó, muito bem. Vamos colocar no gráfico, então. Para colocar uma função dessa no gráfico, ó, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que criar uma tabela. Como assim, professora? Vamos lá. Ó, monte o gráfico. Caneta azul não tá boa, mas isso aqui tá escrito monte o gráfico, tá? Caneta azul, azul caneta. Muito bem. Você vai colocar a tabela dessa seguinte forma, ó. Olha só. Aqui eu vou ter o X, vou ter um espaço aqui no meio, tá? E lá no final nós teremos o Y. Esse espaço que você deixou aqui no meio, a gente vai colocar a função. Qual que é a função? É 3x mais 1. Então, eu vou colocar aqui a função de 3x mais 1. Ó, mais 3x mais 1, tá? Lembrando que quando não tem nenhum sinal na frente do número, ele é positivo, ok? Eu não preciso ressaltar que ele é positivo quando ele não tem nada na frente. Perfeito, bora! Na função de primeiro grau, eu posso escolher os números que eu vou colocar para o x. Eu posso escolher qualquer número, tá? Para colocar ali. Eu vou colocar o número -1, 0 e 1. Ah, como
Como assim, professora, escolher números para x? Como assim, professora, a senhora escolheu -1, 0 e 1? Esses números que eu escolhi aqui, eu vou substituir na função, no lugar do x, eu vou colocar esses números que eu escolhi e ver qual vai ser o resultado da conta. O resultado dessa conta eu vou colocar aqui no y, no eixo y, tá? Como assim, professora? Vamos fazer na prática para você entender melhor, ok? Olha só, como eu disse, no lugar do x, eu vou colocar os números que estão aqui. Então, a primeira conta, no lugar do x, eu vou pôr -1. Vai ficar assim, função de... Opa, aqui era x, eu vou pôr -1. Igual a 3 vezes... Aqui era x também, ó, 3x, eu vou colocar -1. E copiando o resto da função, eu tenho aqui o +1. Perfeito. Vamos ver aqui, ó. Função de -1 é igual a 3 vezes -1 mais 1. Então, função de -1 vai ser igual. 3 vezes -1 dá -3. Vamos lembrar de regra de sinal aqui. Mais com menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Isso aqui somado com 3, que já fazia parte da função, ó lá. Devia R$3, paguei R$3, eu não devo nada. Então, aqui, função de -1 é igual a 0. Perfeito? Beleza. Agora, a gente vai colocar esse resultado do 0 aqui, embaixo do y. E vamos fazer isso com os outros 3 números, mesmo esquema. No lugar do x, eu vou colocar o 0. Olha lá, no lugar do x, eu vou colocar o 0. No lugar do x, eu coloquei o 0. Muito bem, então vai ficar assim, função de 0. Função de 0. 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes nada é nada. O triplo de nada é nada, ok? Então, 3 vezes 0 é 0. Tem muito aluno que fala que o triplo de nada é 1. Não, gente. Todo número vezes 0 é 0. Pelo amor de Deus. Tá? Muito bem. 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Olha, não vai comentar aqui embaixo do vídeo 3 vezes 0 é igual a 1. Só para infartar a professora, né? Para infartar a gente de matemática. Tá? Por favor, hein? Quer ver que vai ter aluno comentando? Tenho certeza que vai ter aluno comentando. Mas tudo bem. A gente sabe que é de coração, né? Muito bem. Então, 0 mais 1, 1. Aqui está a nossa resposta. No lugar do y, a gente tem o valor 1 aqui, ó. E quando o meu x foi 1, o que vai acontecer quando o meu x for 1? O que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Quando o meu x for 1, ficou assim, função de 1 é igual 3 vezes 1, 3, mais 1. Isso aqui deu 4. Então, entenderam o procedimento da tabela? A gente vai substituir os valores de x pelos números que nós escolhemos aqui. E, ao realizar essa substituição, a gente vai tentar... A gente vai tentar identificar os resultados. Esses resultados a gente vai colocar no y. Então, resumindo, para entender bem, eu vou escolher qualquer valor para colocar no x, substituir a resposta, eu vou pôr no y. Então, escolho o valor para o x, substituo na conta e a resposta eu ponho no y. Tá? É isso. Agora, a gente vai montar um gráfico com base nas informações da tabela. Montar o gráfico com base nessas informações. Então, nós temos o seguinte, ó. Aqui é x e aqui é y. Quais foram os valores que nós usamos para o x? A gente usou -1, 0 e 1, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter o -1, 0 e 1. O x, no seu gráfico, ele sempre vai determinar a largura de algo, tá? Sempre a questão horizontal, a largura, enfim. E o y sempre vai determinar a altura de alguma coisa, tá?
Se é abaixo, que é tipo subterrâneo, né? Então tem um menos ali. Se é acima, ele tem altura positiva. Ok? Vamos entender, né? Quando a gente fala desse plano cartesiano aqui, a gente pensa no seguinte: aqui é nossa Terra, né? A parte plana. E aqui é acima da Terra, então a altura positiva. Aqui é abaixo da Terra. Não existe altura negativa, mas nesse exemplo eu estou dando uma sugestão que o menos é algo subterrâneo, ok? Tá? Só para vocês entenderem esse conceito aí, mas não existe altura negativa. Mas vamos lá. Quando meu x foi menos 1, quanto que foi y? Então, olha só, largura menos 1, pá, largura menos 1, altura 0. Quando o x foi menos 1, meu y deu 0. Então, largura menos 1, altura 0. Então, um ponto se encontra aqui, tá? Muito bem. Quando meu x foi 0, meu y foi 1. Então, largura 0, altura 1. Não tem nenhuma largura, mas tem uma altura. Então, aqui vai ser, né, deixa eu arrumar o canetão aqui, isso. Ali vai ser o ponto, tá? Quando meu x foi 1, meu y foi 4. Largura 1, perdão, ó, largura 1, altura 4. Então, largura 1, altura 4. Ok? Agora, a gente vai ligar os pontos do gráfico, ó. O meu gráfico ficou... Não posso falar o termo, né? Mas ficou horrível. Porém, se vocês realizarem essa conta com uma régua bonitinho, vai dar certo. No roteiro de vocês, qual é, dos meus alunos, tá? Aí do primeiro ano, qual é a conta que tá lá? 2x mais 3. É o que tá lá. E a outra é 5 menos 8x, se eu não me engano. São essas duas contas que estão lá também. Vamos fazer agora, eu não respondi aquela do 2x mais 3 aqui, porque se eu responder para vocês, né, para que eu vou mandar vocês fazerem, certo? E outra, a resposta muitos já enviaram, e outra, tem gente aqui no YouTube que já fez, entendeu? Mas enfim, bora. Então, esse gráfico, o que ele indica pra gente? Qual que é a inclinação dele? Ele está crescendo, então ele é crescente, beleza? Então, você que está estudando aí para o vestibular, crescente, a inclinação dele está crescente. Deixa eu só arrumar a luz aqui, porque eu acho que ela está atrapalhando ali, colocar a luz para cá. Agora eu acho que melhorou, né? Enfim. Enfim. Seguindo então, gente, para o segundo gráfico, tá? E aí a gente vai comparar os dois no final. Uma informação também importante aqui que eu não posso deixar de falar, né? Quem é o meu A e B aqui nessa função? O meu A é o 3 e o meu B é o 1, tá? Meu coeficiente angular é 3 e o meu B é 1. Observa que o valor 1 positivo, né? A reta passa por esse valor no eixo Y, ó. Ela corta o eixo Y, valor 1 positivo. O que isso indica pra gente? Que o coeficiente angular, professora, a senhora tá que tá, hein? Coeficiente linear, ó, porque o Y, esse cara aqui é linear. Coeficiente linear sempre terá o valor aonde corta ou cruza, tanto faz, o eixo Y. O coeficiente angular sempre será o valor aonde a reta corta o eixo Y. Então, se ele for 0, a reta vai passar cortando aqui no 0. Se ele fosse 2, 3, então a reta passaria cortando o número 2 ou o número 3, tá? Muito bem. Agora, esse 3 aqui, ele está determinando pra gente essa inclinação aqui, tá? Essa inclinação. Ele que determinou se está mais para cima, mais para baixo, enfim. E aí é somente pela tabela, que nem eu falei pra gente fazer, que vocês vão encontrar ponto a ponto, parte por parte desse gráfico.
Por isso que a tabela, para mim, ela é muito importante. Para você que está aprendendo também, eu acho a tabela, assim, excepcional. Tá? Excepcional. Ok? Você que vai fazer o Enem, qual é o ponto... Ah, eu tenho 3 minutos por questão, professora, eu não vou conseguir ficar fazendo tabela para resolver. Eu entendo. Qual é a dica que eu dou para você? Observa o coeficiente linear, vê o gráfico aonde que aquilo está cortando, né? Você já vai identificar o coeficiente linear e a partir disso você vai achar um angular, você que vai fazer o Enem, tá? Enfim, bora continuando com a aula aqui, tá? Mais pra frente a gente fala como encontrar o coeficiente angular tendo apenas o linear. Mais pra frente eu falo pra vocês como fazer isso. Beleza. Então, o meu A é 3, B é 1, coeficiente linear é 1 de corta o eixo Y, bora. Vamos parar de... Eu estou repetindo justamente para que vocês entendam, que a ideia entre na cabeça. Mas agora eu vou parar de ficar realizando essas repetições. Porque senão vai chegar uma hora que vocês não vão aguentar ouvindo a professora repetir tanto, né? Muito bem. A outra função agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar apenas esse sinal aqui. E ao invés dele ser positivo, eu vou colocar ele como negativo, tá? Vocês estão conseguindo ver a função? Acredito que sim, isso, dá pra ver. Mudei só o sinal. Como que vai ficar isso daqui? Vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o X, né? A tabelinha. E o Y. No meio, eu tenho a função. Perfeito. Quem é meu A? Quem é o coeficiente angular? É o menos 3. Quem é o coeficiente linear? É o número 1. Muito bem, essa informação já fala para nós qual vai ser praticamente a inclinação no gráfico, ou seja, ele vai estar descendo, ok? Mas continuando aqui, nós vamos escolher os mesmos valores do exercício anterior. Para o x, vai ser menos 1, 0 e 1. Muito bem. Aí, vamos resolver a conta aqui agora. Vai ficar assim, ó. Função de, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1. É igual menos 3 vezes menos 1 mais 1. Né? Coloquei bem pequenininho aqui porque não ia caber ali no meu esboço. Ok. Então, quanto que vai dar essa conta aqui? Vamos fazer aqui do ladinho quanto que vai dar essa conta aí. Função de menos 1 é igual a 3 vezes menos 3, né? Menos 3 vezes menos 1 mais 1. Função de menos 1 é igual. Menos com menos dá quanto? Pelo amor de Deus, não erra isso. Menos com menos dá mais. Isso, perfeito. 3 vezes 1 dá 3. Desce o número 1zinho aqui, ó. Já fazia parte da função, né? Nós só realizamos esta multiplicação aqui. Beleza. 3 mais 1. Não vai falar 5, pelo amor de Deus. 3 mais 1, 4. Muito bem. Então, aqui vai ser o 4. No lugar do zero, no lugar do x, nós vamos colocar o zero aqui embaixo. Mesmo esquema da conta que nós realizamos ali em cima. Tá? É 3 vezes, tá? Não é 30 aqui não, tá? E função aqui também embaixo vai ser o mesmo esquema. No lugar do x, eu vou colocar 1. Eu coloco parênteses quando são números diferentes de zero, justamente para mim não me perder com o sinal. Mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Muito bem, ó, os parênteses eu coloco aqui para não me perder com o sinal, mas não é algo obrigado a ser feito, tá? Vamos lá, então. Então, vai ficar assim. Vamos calcular isso aqui, né? Vou apagar aqui para fazer esse cálculo aqui, tá ok? Muito bem. Então, vai ficar assim. Função de zero é igual a menos 3 vezes 0 mais 1.
Função de zero é igual. Menos 3 vezes zero dá zero. Não existe menos zero. Zero não tem sinal. Aqui nós temos o mais um, né? Ele desce, então fica a função de zero é igual a 1. Então, aqui deu 1, o valor deu 1. Vamos calcular o de baixo, quando o x foi 1. Ó, vou apagar só aqui, ó, porque é só aqui que eu vou mudar, ó. Quando o x foi 1, quanto que deu? A minha conta, menos com mais, dá menos, ó. O 1 é positivo, ok? Menos com mais dá menos, 3 vezes 1 dá 3. Devia R$3 para a tia da cantina e paguei R$1. Quanto que eu devo para ela? R$2. Então, eu devo R$2, ok? Por que que eu fiz essa brincadeira de dívida, nesse caso aqui? Porque eu tinha uma conta que tem um número, negativo com um número positivo. Menos com mais dá menos, ok? Então, né, eu fiz a questão da dívida para vocês terem mais facilidade de resolver essa parte. Sempre que você tiver uma situação assim, somatória, ou de uma continha de mais ou de menos, pense em dívida, tá? Que você vai conseguir resolver. Perfeito. Então, aqui deu menos 2. Agora, vamos pôr no gráfico essas informações. Ó, quem não entendeu essa brincadeira, só estamos colocando no gráfico, gente, tá? Pelo amor de Deus. Não tem nada aqui demais, ok? Né, YouTube? No YouTube nem é monetizado o canal ainda. YouTube ouve uma dessa, vai que nunca monetiza, né? Se inscreve no canal aí, por favor, tá? Deixa o seu like, seu joinha. Faz favor pra professora. Compartilha o vídeo dela. Nem que seja para fazer meme dela, mas compartilha o vídeo dela, ok? Quanto mais visibilidade tiver esse vídeo, melhor vai ser para o conteúdo de quem está assistindo ele. Muito bem. Então, quais são os valores que o x teve? Menos 1, 0 e 1. Quais foram os valores que o y teve? 4, 1 e 2. 2 negativo, né? Então, 4, 1 e menos 2. Perfeito. Então, quando o meu x foi menos 1, meu y foi 4. Então, largura menos 1, altura 4. Quando o meu x foi 0, y foi 1. Largura 0, altura 1. Largura 0, altura 1. Né? Ó, largura 0, altura 1. Quando o meu x foi 1, quanto que deu o meu y? Foi menos 2. Largura 1, profundidade menos 2. Então, o meu gráfico vai ficar assim. Esse aqui foi o gráfico que nós conseguimos com esta conta aqui. Observa que esse gráfico, a inclinação desse gráfico está diferente da inclinação do anterior que a gente viu, né? O anterior, o gráfico estava para cá, certo? E esse o gráfico está para baixo, ok? Então, essa função é uma função decrescente, né? A gente já falou disso aqui nesse vídeo. Decrescente. Por que que ela é uma função decrescente? Porque o meu a é negativo, tá? Só por isso que ela é decrescente. O gráfico dela gera algo que está descendo, algo que está diminuindo, então é decrescente, ok? Muito bem, agora vamos ver uma função constante. Eu vou colocar ela aqui embaixo, porque ela não tem essa conta enorme que a gente fez. Enorme não, né? Uma conta linda, não é enorme. Então, vamos lá. A função constante, o meu a é 0, certo? Se o meu a é 0, eu só tenho um coeficiente linear. Então, olha lá, o meu a é 0, então 0 vezes x mais... Vou colocar aqui 1, tá? Vou pôr essa função aqui. Quando o meu a for 0, tá? Atribuir o valor de 0. Bora. 0 vezes x dá 0. 0 vezes x dá 0, sobra só o número 1. Olha lá. 0 vezes o x, 0. Sobra só o número 1. Como que eu ponho isso aqui no gráfico?
isso aqui vai ficar dessa seguinte forma, olha só. Aqui eu tenho o eixo Y, eixo X. O valor do coeficiente linear é 1. Lembra que eu falei que esse valor aqui é o ponto onde a reta cruza o eixo Y? Vamos lá, 1, 1. Então, aqui também ela vai cruzar no ponto 1. E a reta vai estar da seguinte forma. Vai estar assim, contínua. Tá? Contínua. Vamos aproximar aqui para vocês verem melhor. Olha lá. Tá? O A foi 0, sobrou só o número 1. Aqui no ponto 1, ela cruzou e ficou contínua. Por que cruzou no 1? Porque o B valia 1, ok? O valor do coeficiente linear era 1. Muito bem, galera, então é isso que vocês precisam saber de função de primeiro grau para realizar a provinha aí. Você que está fazendo Enem também, isso aqui é um resumo, a aula ficou um pouco comprida, porque eu fiz passo a passo, devagar, tá? Para você entender conceito por conceito, parte por parte. Então, o que nós falamos hoje aqui? A gente falou do para que serve, falou um pouco de onde vem, porque o René Descartes é o criador disso, e também mostrou o conteúdo e a aplicação, tá? Ok? Então, espero que vocês tenham aí um bom estudo e um bom fim de pandemia. Tomara que seja o fim, né, gente? Não deixa de se inscrever no canal, dê o seu like, comenta aí embaixo, tá? Nem que seja 3 vezes 0, você fale que é menos 1 ou que é 1, só para fazer uma matemática do coração infartar. Nem que seja isso. Comenta aí embaixo, gostou da aula, não gostou? Alguma dica, enfim. Beleza? Bons estudos, galera. Até mais.